Olá, hoje meu grupo formado por Jair Souza, Cauê Viena, Breno Machado, Davi Duque, João Vitor e eu, Pedro Melo, vamos apresentar sobre o Museu Vanderlei Pinho. Bom dia, agora eu vou falar um pouco sobre o Museu Vanderlei Pinho. O casarão, atualmente transformado em museu, tem sua história iniciada em 1760, quando se sabe que o capitão-mor Cristóvão da Rocha Pinta, proprietário do engenho na época, já residiu no local. Entretanto, não existe uma documentação que mostre uma data precisa da construção dessa casa grande. No auge de sua produção, por volta de 1850, cerca de 660 escravos trabalhavam nesse engenho, distribuídos entre as tarefas da fábrica e da casa grande. Somente em 1900 que deixou de moer cana. O engenho então chegou a passar pelas mãos do barão de Cotegipe, até chegar ao herdeiro José Vanderlei de Araújo Pinho, defensor da criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que mais tarde tombaria o casarão. Idealizou o museu inaugurado em 1971, 3 anos após o decreto do governador Luiz Viana. O mobiliário original temporariamente está no Palácio da Aclamação em Salvador. Em 2009 foi iniciado um processo de restauração orçado em 9 milhões que já está em estágio final atualmente. As intervenções visam recuperar o imóvel que ameaça ruir, embora a construção da fábrica de açúcar não tenha resistido à demora do processo. A última reforma tinha acontecido em 1960 e as recentes intervenções estruturais deverão dar mais aproveitamento para o espaço. Agora eu vou falar sobre a trajetória como Casa Grande, convento. Além dos gestores do Estado, a visita contou com o acompanhamento do historiador Francisco Sena, e ressaltando a importância do complexo que conta a história da Bahia e do Brasil a partir do século XVIII. Lembrando que o estado foi um importante polo da economia do açúcar, sendo Salvador um entreposto. Mas a produção vinha toda do Recôncavo Baiano, né? Ele acrescenta que o prédio no passado foi a casa grande de um importante engenho de açúcar, em 71, e transformou-se no Museu do Recôncavo Vanderlei Pinho. O secretário de Turismo, Fausto Franco, explicou que o parque tem uma área total de 26 mil metros quadrados e encontra-se com aproximadamente 60% das obras concluídas. Ele falou que, fazendo parte do primeiro lote de intervenções, para ser integrado ao roteiro náutico e cultural dessa zona turística, né? O diretor do IPAC, João Carlos, concluiu dizendo que estamos diante do maior investimento de uma baía de Todos os Santos, extremamente plural, com capacidade de abrigar empreendimentos náuticos que interliguem diversas atividades culturais. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o abandono e a reconstrução do Museu de Vanderlei Pinho. E no passado, o engenho da freguesia foi um dos mais importantes do Recôncavo e pertenceu a famílias que moldaram os caminhos da região. Segundo o historiador Rafael Dantas, ele diz que o abandono do prédio reflete a decadência de um passado escravista e açucareiro. E uma curiosidade que a última moagem de cana do engenho ocorreu em 1900. E de acordo com Dantas, em 1624 o local ele foi atacado e incendiado pelos invasores holandeses. Depois de reerguido, o espaço passou a ser de posse de Antônio da Rocha Pita, até ser comprado pelo Conde de Passé, no século XIX, e a família de Araújo Pinho foi a última proprietária do imóvel, que está sob responsabilidade do IPAC. Em 1944, o sítio ele foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAN, após um processo iniciado pelo historiador Vanderlei de Araújo Pinho, que dá o nome ao museu.
e o espaço ele está fechado há mais de 20 anos. O museu, uma coisa interessante é que o museu ele ainda pode ser acessado pelo mar, o que amplia ainda mais a experiência histórica, já que o transporte marítimo era preponderante, ocorria bastante na região. E segundo o secretário de Turismo da Bahia, o Fausto Franco, as obras do espaço estão 85% completas e uma outra licitação ainda será aberta para realizar uma intervenção na estrada que dá acesso ao local, para ter mais de uma forma de chegar ao Vanderlei Pinho além do mar. E a previsão é que a empresa ganhadora da licitação, a empresa que ganha essa licitação, ela faça o restauro das peças em 6 meses. De acordo com alguns especialistas, cerca de 70% das 133 peças que serão restauradas estão em bom estado ou em uma condição regular de preservação. E os itens de tecido e fotos de pintura são os objetos que devem dar mais trabalho pela fragilidade e também pelo impacto da ação do tempo. Também o restauro das peças é a segunda etapa das intervenções no local, que são conduzidas pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, o SETUR, e o IPAC, com recursos do Prodetur Nacional da Bahia, através de financiamento do Banco inteiramente de Desenvolvimento, que é o BID. E o museu ele faz parte do conjunto de obras do Prodetur Nacional Bahia, realizadas no entorno da Baía de Todos os Santos, que resultará na requalificação do turismo náutico e cultural da maior baía do Brasil, que foi quando eu falei lá da questão que só dava para ir através do mar e tal, aí isso tem relação com essa questão. E o projeto de urbanização e revitalização inclui toda a estrutura do antigo engenho freguesia, com a casa grande e a capela totalmente restauradas, além da guarita, vias internas de acesso, subestação de energia, estacionamento, paisagismo, fábrica e o atracadouro. E, bem, é basicamente isso a questão do abandono e da restauração do Museu de Vanderlei Pinho, e é muito importante que isso aconteça para nós brasileiros sabermos mais da nossa história, sabermos melhor quem foi Vanderlei Pinho e o que ele fez, saber mais da escravidão e tal, que esse museu ele fala bastante sobre isso. Bem, esses são alguns pontos do abandono e da reconstrução que eu trouxe. Engenho Freguesia, localizado na Baía de Todos os Santos, em Candeias, parou de funcionar em 1890, com a chegada das leis abolicionistas no Brasil. Em 1971, o Engenho Freguesia se transformou no Museu Vanderlei Pinho. Ele tem uma grande importância na região do Recôncavo Baiano. Olha, a função do Rio Paraguaçu no museu é basicamente uma segunda forma de entrada, porque você vai de carro e tem uma hora que você não pode mais ir de carro, você tem que ir a pé. Mas a partir de agora, nos últimos dias, foi aberta para restaurar o pier, que vai funcionar como uma base náutica que permite o acesso também pelo mar. E hoje dá para ir de barco, partindo dos restaurantes que ficam em Caboto ou das ilhas perto de lá. E nesse caso, o desembarque é na praia mesmo, molhando um pouquinho o pé. E a navegação pelo Rio Paraguaçu até Cachoeira está prevista no projeto de roteirização náutica da Baía de Todos os Santos, pelo produtor, desenvolvido pela Secretaria de Turismo do Estado. Então, é isso. Ele tem mais como uma função de mais uma forma de acesso ao museu. O Rio Paraguaçu tem 614 quilômetros de extensão. Dele dependem
2,3 milhões de baianos em 86 municípios. É responsável também por 60% do abastecimento de água em Salvador e na região metropolitana. O Rio Paraguaçu nasce no Morro do Ouro, na Serra do Cocal, no município de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, e segue em direção norte, passando por municípios do interior baiano, como Ibicoara, Mucugê e até cerca de 5 quilômetros a jusante da cidade de Andaraí, quando recebe o rio Santo Antônio. Ele muda a direção em seu curso para oeste e leste, servindo como divisor entre os municípios de Itaté, Boa Vista do Tupim, Marcionílio Souza, Itaberaba, Biaçu, Rafael Jambeiro, Santa Terezinha, Antônio Cardoso, onde já no Lago da Barragem da Pedra do Cavalo recebe o rio Jacuípe. Em cidades como Castro Alves, Santo Estevão, Cruz das Almas, Governador Mangabeira, Cabaceiras do Paraguaçu, Conceição da Feira, Muritiba e São Félix, através dos municípios de Cachoeira e Maragogipe, e desemboca na Baía de Todos os Santos, entre os municípios de Maragogipe e Salbara. É isso. Obrigado por assistir e até a próxima.